forma bem objetiva, já esclareço para vocês que o GAECO ele não se faz presente nesse momento aqui, porque houve até um certo atraso na apreensão do material, como vocês acompanharam desde o início. Então, uma quantidade significativa de materiais ainda estão sendo coletados, tem todo um processo de dados que precisam ser feitos, rotulados, enfim, e por isso a ausência dos promotores do GAECO e do coordenador que estão nesse momento aqui. Mas de forma bem objetiva. Esse procedimento ele nasceu com matéria extremamente divulgada por todos vocês acerca de uma eventual suspeita de superfaturamento na compra de ventiladores por parte respiratórios por parte da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Face disso, também dentro de um procedimento no próprio Ministério Público de Contas, e que foi analisado também pelo Tribunal de Contas, haveria indícios aí de que esses materiais poderiam ter sido comprados com valores bem acima do mercado. O valor despendido pelo governo do Estado, pela Secretaria de Saúde, aporta quase 3 milhões de reais, 2 milhões e 900 e alguma coisa, na compra desses equipamentos. Foram 28 ventiladores, e que dá um valor aproximado de menos de 105, 110 mil reais por cada equipamento, e que, em tese, estariam num valor muito acima do mercado, se é do mercado normal ou comparando com o momento da pandemia, é uma análise que precisa ser feita ainda, mas aparentemente com valores acima do mercado. Em cima disso, nós temos um gabinete de crise presidido pela nossa Procuradora-Geral, que integra diversos promotores nas atividades FIM. Esse material, então, foi encaminhado para o nosso grupo de combate às organizações criminosas e começou-se a análise desse material, dessas notícias que tinham chegado. O porquê da busca foram 14 alvos, como foi amplamente divulgado para vocês. Os mandados eles foram cumpridos. O mandado que demorou mais foi o mandado a ser cumprido de busca e apreensão na superintendência, na Secretaria de Saúde, em virtude de algumas dificuldades de logística, segundo o alegado naquele momento, com troca de servidores, houve substituições de alguns servidores e alguns secretários executivos substituídos. Eles estavam com uma certa dificuldade de identificar onde eram os computadores que tinham sido utilizados naquele curso de processo. Então, se trata, a busca e apreensão, ela objetivou a ida às empresas participantes do certame, que combinou com a dispensa de licitação, e em relação aos empresários, e bem como os servidores da Secretaria de Saúde, que eram responsáveis diretamente desde a formatação do processo, da dispensa, a tomada de preço, a consulta para as especificações do produto, a consulta para os valores de mercado, enfim, até, evidentemente, os responsáveis pela homologação e definição da empresa vencedora. Então, o objetivo aqui é nós arrecadarmos esse material para poder dar continuidade ao processo investigatório. Temos aqui, aí vem uma coisa, talvez seja algo de alguma pergunta de vocês, o porquê de ter sido feito também na Secretaria de Saúde. É porque a Secretaria de Saúde, em determinado momento, no curso da própria investigação, não forneceu alguns documentos que nós tínhamos requisitados. Então, isso já aconteceu de forma similar com o Ministério Público de Contas e com o próprio Tribunal de Contas, com a conselheira Yara Lins, e já tinha se posicionado nesse sentido que, num processo similar na análise da Corte de Contas, a superintendência também não havia fornecido esse material que tinha sido requisitado. E no caso do GAECO, isso também aconteceu. A Constituição nos dá esse poder, a nossa lei orgânica dá esse poder, os documentos que estavam sendo requisitados são documentos públicos, enfim, então os órgãos são obrigados a fornecer, e a superintendência, a secretaria, naquele momento, não respondeu a esses documentos, a essa requisição, e não forneceu os documentos que tratavam especificamente desses processos de dispensa, de licitação, que culminou com a compra desses equipamentos. Então, em face disso, se fez necessário postular em juízo essa medida, que é uma medida de exceção, evidentemente, a busca e a apreensão, não só em relação aos empresários como aos servidores, mas também em loco, no próprio órgão, para que esses documentos, esses aparelhos
que precisavam ser analisados ali, na análise nossa, fossem resgatados. Então, esse foi o objetivo e o último cumprimento se deu na Secretaria de Saúde, exatamente por isso, porque eles tiveram uma dificuldade ali de identificar quais eram os computadores que foram utilizados. Nós também tivemos a preocupação de retirar em HD o material, né, para não prejudicar o andamento da pasta, não é esse o objetivo, mas o objetivo da medida tomada por nós no dia de hoje é exatamente isso, ter mais elementos para subsidiar o processo investigativo. É importante, esse é o nosso papel, é importante que nós tenhamos todos os documentos, todos os dados necessários para fazer uma análise acurada, uma análise responsável e aí sim, se for o caso, tomar as providências cabíveis com as eventuais ações penais que poderão vir. Então, em linhas gerais, é o que eu poderia dizer para vocês. E assim, e como se deu todo esse atraso de medidas, houve uma divergência de alguns dados nós não podemos fornecer, peço escusas a vocês, não é por outra coisa, e serão fornecidos ao longo do dia, é porque se trata de segredo de justiça, evidentemente, são medidas cautelares, e só podem ser fornecidos após o que nós chamamos de levantamento do sigilo, quer dizer, precisa se pedir da autoridade judicial a liberação do sigilo desses dados para que possam ser fornecidos, evidentemente, que são protegidos por lei, se forem por segredo de justiça. Não há nada de novo, se trata de uma investigação por órgão público, por que é sigiloso? É porque as medidas cautelares, elas são assim, elas tramitam em segredo de justiça, né, até para evitar vazamentos. Então, como houve esse atraso nessa captação de material dentro da Secretaria de Saúde, os dados, além do que eu estou fornecendo para os senhores e senhoras, eles estão em sigilo. Então, é preciso, ao longo desse dia, aí, ser liberados, com essa análise que está sendo feita, e esses serão fornecidos. Mas, em linhas gerais, quem são os alvos desse procedimento? São os servidores envolvidos em todo o processo da licitação, que culminou com a homologação, e os empresários que apresentaram as propostas, como o proprietário da empresa vencedora. Em linhas gerais, é isso.